Deixa eu sentar ali. Mais ou menos como vai ser. Primeiramente, gostaria de perguntar se é uma empresa estatal de economia mista, privada. Na verdade, nós somos uma empresa privada. Deixa eu então deixar o cartãozinho com vocês. Meu nome é Eliane. Minha formação, eu tenho uma formação em administração também. Hoje eu atuo na área de recursos humanos, né, atuando na área de benefícios, bem-estar e clima organizacional, saúde ocupacional e alguns serviços de infra que é o restaurante. Assim, nós somos uma empresa privada, embora a nossa participação acionária seja Petrobras e Albemarle. Petrobras, né, vocês conhecem, a Albemarle é uma empresa também do ramo de catalisadores, ramo químico americana, mas nós somos privados, né? Nós temos esses dois acionistas, um estatal e o outro privado, e o nosso ramo é do ramo petroquímico privado, né? Nosso capital é todo daqui. Então, no caso, os catalisadores fabricados aqui são voltados para o ramo petroquímico. Isso, a gente hoje, na verdade, a gente atende a Petrobras, especificamente. Mais de 90% da nossa produção é da Petrobras. Quer dizer, a Petrobras ela é acionista da empresa e ela é o nosso principal cliente. Então, todas as refinarias da Petrobras no Brasil e quatro no exterior são clientes do nosso catalisador. Na verdade, a Petrobras, ela a parte de tecnologia, tudo é desenvolvida no Centro de Pesquisa da Petrobras, que é o CENPES, e parte na Albemarle, né, mas toda a nossa tecnologia vem do CENPES. A Petrobras teve participação na criação da empresa? Sim. A Petrobras criou a empresa na época que esse produto era um produto que ela importava e, em função de custo, de logística, de tudo isso, criou-se a fábrica. Na época era com outro acionista, que era a AkzoNobel, que era outra grande empresa no ramo de catalisadores, né? E se criou a FCC. Há 29 anos completamos essa semana agora, no dia 5 de março. E com isso, né, a gente veio caminhando todo esse tempo com esses dois acionistas. A questão de 7 anos, nós trocamos de acionista por decisão da Axo, que não quis mais esse mercado de catalisadores e vendeu para a Albemarle. Eu ia perguntar, no Brasil, no exterior, os seus principais concorrentes? Na verdade, assim, a Fábrica Carioca de Catalisadores é a única na América Latina que produz catalisadores. Na América Latina nós não temos outro fabricante, outro concorrente, né, que fabrica o catalisador para refino de petróleo. A gente escuta falar em catalisador para veículo, para tudo isso, mas o catalisador para refino de petróleo é único. Hoje a gente atende assim, a gente chama de um produto, serviço tailor-made, que a gente atende as refinarias no processo que eles têm. Cada refinaria tem um processo diferente, então a gente atende com um produto para aquela refinaria especificamente, né? Aqui a gente chama de receita. Então, cada refinaria, dependendo do que aquela refinaria tem de extração, se ela extrai mais óleo, mais diesel, mais gasolina, é uma gasolina um pouco mais acima, né, de acordo com o que eles têm que colocar no mercado, a gente fabrica o catalisador para esse tipo de refino. E o que acontece hoje, assim, de cliente, a gente no Brasil não tem outro cliente que não seja a Petrobras. Para o exterior a gente tem outras refinarias que não são da Petrobras, que atende mais com o que a gente chama de aditivo. É mais um outro produto, é um complemento de um catalisador. E a gente só tem, na China tem um grande concorrente e nos Estados Unidos também tem um grande concorrente. São os dois maiores concorrentes, na verdade, do nosso
todos dois do nosso acionista americano, né? Uhum. Mas que se torna concorrente nosso também porque faz o mesmo produto. Mas no Brasil só vocês fornecem, Só na não América? trazem pra cá. Não. Na América Latina é só a FCC. E você já atua nesse ramo há quanto tempo? Há 29 anos. 29 anos. Na FCC? A FCC ela foi construída aqui no Brasil tem esses 29 anos. Uhum. Então, a Petrobras, antes disso, trazia o catalisador de fora e resolveu fundar aqui porque tinha tecnologia para isso, né? Então tinha um centro de pesquisa, então foi buscar um parceiro que tivesse também assim a tecnologia de equipamentos, né? Porque a gente tinha um conhecimento aqui no Brasil de como fazer o produto, porque era o petróleo, era daqui, e então tinha centros de estudos da Petrobras para desenvolver esse produto. E a Albemarle, ela tem toda essa tecnologia de equipamento, de processo, de tudo isso. Então, por isso que elas se uniram para fazer esse produto aqui. Quer dizer, para a Petrobras, como eu falei, ela é cliente, então ela tinha muito interesse e ao mesmo tempo ela é acionista. Hoje é 50% para cada um dos nossos acionistas. Então hoje a gente tem essa demanda para a Petrobras como cliente, porque ela que define qual é o tipo de catalisador, né? E ao mesmo tempo ela é acionista também, que recebe com as vendas, né, do nosso produto. Matheus? Não. Matheus, depois tu filma aqui um pouquinho pra eu aparecer. Já? Eu acho que da empresa ficou bem claro, então a gente vai perguntar um pouco mais sobre a área. Aqui ela tem, qual o nome dela aqui? Qual? A gente, a nossa... Na verdade a gente tem assim, a gente divide aqui a empresa por macroprocesso. Tem macroprocesso de fabricação, de vendas, macroprocesso logístico, né? E macroprocesso de gestão. Então algumas áreas se encontram no macroprocesso de fabricação, também entra de operação, entra laboratório, né? No macroprocesso logístico também entra vendas, entra também produção, entra laboratório. No de vendas também entra logística. Então esses processos eles se encontram em algumas áreas aqui dentro. Processo de gestão tem toda a área, tanto de RH quanto de diretoria, quanto também as outras áreas, quando se refere às gerências propriamente dito, porque os processos, então assim, cada linha de trabalho elas acabam se encontrando dentro de um macro processo desses, entendeu? Então assim, não tem um nome específico, tem as gerências, a gente tem gerências de logística integrada, que né, toda a área de vendas, área de compras, área de recebimento e entrega também, recebimento de matéria-prima e entrega do produto final, né? Hoje a gente tem um tipo de logística que assim, a gente acompanha aqui dentro da empresa o estoque nos nossos clientes, nas nossas refinarias. Então a gente tem um acompanhamento por sistema, né? Que a área de vendas acompanha em que nível estão os silos das refinarias. Os silos é onde está o nosso produto. Então a gente vai acompanhando por ali. Então não precisa nem o cliente estar um processo de compras para a gente. A gente sabe qual é o limite e por ali a gente vai acompanhando. Então chegou no limite, a gente já está com o processo e aí a gente, né, o catalisador produzido de acordo com aquela refinaria e a entrega ocorre imediata, né? Faz a entrega, quer dizer, a gente já entrega dentro do silo do cliente, quer dizer, sai dos caminhões já para dentro. Já vai desse direto, silo. não tem nenhum outro processo Não, a anterior. gente tem um processo embalado dele, que a gente embala em big bag, que a gente chama, mas é esse que vai para fora, né? Sim. Ou vai para fora, alguns para dentro do Brasil mesmo, mas em outros estados que ainda não tem esse mesmo processo de estoque, outros que vão para fora, que aí vai navio e tal, aí vai, Entendi. né,
Mas o transporte, a FCC mesmo que Não, dá, a não. gente, a nossa logística, parte de transporte é terceirizada. Terceirizado. É uma empresa especializada nesse transporte de produto químico que faz esse transporte. E assim mesmo das matérias-primas que chegam pra gente, ácido sulfúrico, amônia, tudo isso, ele é em logística própria da empresa que a gente compra. A gente não tem serviço de logística assim, um caminhão agregado nosso, nada disso. É uma empresa contratada que faz essa terceirizada. Você vai escalar a produção. Sim. Na verdade, a gente, assim, a logística de entrega, de quanto vai entregar, assim, acaba sendo nosso. O transporte, não, né? Assim, a parte que vai ser embalado, que vai de catalisador, a qualidade, hoje a gente chama aqui, assim, grau 1, é um catalisador que sai dentro da especificação do que o cliente pediu. Então, fabricou, saiu de acordo com aquela especificação, aí tem todas as análises, tudo isso, é um processo bem técnico. Nosso serviço é tecnológico puro, né? Nosso know-how aqui é tecnologia. Então, esses produtos, se ficou alguma coisa fora ali, uma matéria-prima que ficou fora e tal, a gente chama esse produto de grau 2. Se em algum momento ele ficou fora ali daquela receita, ele é grau 2, aí dependendo da refinaria que ele vai, até aproveita, consegue aproveitar. A gente tem um outro processo aqui dentro que chama blendar, que eles colocam um outro produto, um catalisador numa quantidade maior, lá, de acordo com o processo, eles vão dosando outros catalisadores até que ele ficar no nível que atenda a refinaria, porque é mais essas matérias-primas mesmo, né? Tem que ter tanto de amônia, tem que ter tanto de pH, tem que ter, então assim, aí eles vão dosando aqui, às vezes conseguem trazer o produto para o grau 1 de novo. Quando não, esse produto fica um produto não conforme e ele volta para a produção para ser refeito. Então o produto de vocês, cada produto ele recebe uma especificação, um limite para que ele possa ser reaproveitado. Sim. Então quando ele já está Sim. implantado, vocês adquirem nova quantidade de produtos. Isso. A gente compra, eu vou pegar para vocês verem catalisador. Vocês já chegaram a ver? Eu quero ver. Não, Vai não. interromper aí a filmagem. Não, né? posso parar. Olha. Olha só. Esse aqui é um tipo de catalisador. Ele é um pozinho assim, ó, muito fininho, que ele tem assim, a consistência dele é como ele se movimenta, como se ele fosse um líquido, mas ele é um pozinho, mas ele tem a densidade dele é tudo como se ele fosse um líquido, mas é tudo um pó, né? E esse aqui já é ele depois que ele foi usado na refinaria. Aí a gente chama ECAT, que é um catalisador de equilíbrio. Algumas refinarias ainda reutilizam, a gente traz também, dá um tratamento neles e ele depois tem também utilidade em algumas refinarias. Não em todas, mas tem algumas que utilizam. E qual é a utilidade dele? Esse catalisador, ele faz o que com petróleo? Ele é tipo faz uma reação química, né, com petróleo para se extrair do petróleo gasolina. Na verdade, ele é um reagente químico, isso, na verdade, né? O catalisador, ele acelera a quebra da molécula de petróleo. O petróleo, quando sai, ele não sai assim tão, né, lisinho. Esse daqui já está mais trabalhado, mas ele sai em grandes moléculas, né? Então ele precisa ser quebrado, né, para poder extrair gasolina, diesel, o que for gás, o que tem que se extrair do petróleo. E aí esse catalisador ele é usado para isso. Aí por isso que eu falei, são vários catalisadores, né? Cada um tem uma função. Um tem mais amônia, um tem mais ácido sulfúrico, um tem mais, um tem um pH mais alto, outro mais baixo, e aí dependendo do que a refinaria vai fazer. Então,
Hoje a gente tem aqui assim no laboratório uma mini refinaria onde a gente faz esses testes antes de ir até para o cliente, quando é uma demanda nova. Tá? Mas aí esse catalisador ele entra dentro da refinaria para fazer essa reação química com petróleo e poder extrair daquelas moléculas o que a refinaria vai processar depois. Então ele acelera esse processo dentro das refinarias, daqueles que a gente vê, né, aqueles processos todos na refinaria. Em algum momento ele é utilizado para poder fazer a extração. E aí a refinaria tem lá seu processo. Então, assim, por isso que eu falei, tecnologia, a gente trabalha com tecnologia pura, porque isso a todo tempo tem que estar, dependendo do tipo de petróleo extraído, às vezes começa a extrair um petróleo diferente, então tem a demanda de fazer essa receita. Então, tem que refazer para atender a demanda e tal, né? Isso, aí o que faz? A refinaria que também tem lá seus acompanhamentos, a gente tem hoje pessoas desse processo de vendas, né, que praticamente ficam nas refinarias o tempo todo lá acompanhando. A gente chama a performance do catalisador, como ele está sobressaindo, porque a refinaria também que está, né, utilizando, ela quer, né, que seu processo seja o mínimo de tempo possível, melhor qualidade, que o produto entre lá e tenha a melhor performance possível na qualidade do produto que ela vai extrair. Então, a gente tem sempre alguém, os engenheiros, né, que ficam nas refinarias, que acompanham esse processo o tempo todo, para ver qual a rentabilidade que está dando para aquela refinaria, para extrair uma certa quantidade, não extraiu e assim por diante. Então, eles acompanham esse processo todinho nas refinarias. E aí ajusta o que for necessário aqui dentro da empresa. Entendeu? Essas áreas de macroprocessos, cada área possui uma documentação normativa própria ou é uma que rege tudo? Não. Na verdade, assim, cada área tem a sua documentação. Hoje nós somos certificados por normas, né? Normas ISO, né? Que é essa, inclusive, a auditoria que a gente está fazendo, 9001, 14.000 e a 18.000, que é a ROSA 18.000, que é a norma que regula a parte de saúde, a parte de meio ambiente, a parte de qualidade. Então, assim, hoje todos os documentos são padronizados, as áreas, todas as áreas. A área de RH tem toda a sua documentação, né? As políticas da empresa, os documentos corporativos são compartilhados com todas as áreas. E aí tem todo um meio de divulgação, de guarda desses documentos. Normalmente é o RH que faz a guarda desse documento, mas ele é disponibilizado tanto no site da empresa quanto no portal RH. Tem uma área de documentação técnica aqui na empresa, por exemplo, que é toda a documentação que envolve parte de tecnologia, a parte de tanto também de estrutura da empresa, todas as plantas, né? Então, a documentação técnica é que faz a guarda desse documento. Então, por exemplo, contratos, todos os contratos da empresa têm o mesmo padrão, tudo isso, né? A gente vai fazer um contrato com um fornecedor, então existe um padrão de documento para isso, e a área de documentação técnica é que faz a guarda de todos os documentos. Mas cada área tem a sua documentação e tem a sua guarda, e que na auditoria, um dos itens auditados é documentação, registro de documentos. Então, todos os documentos que são pertinentes, que vão impactar na qualidade do produto, esses são documentos auditáveis e rastreáveis. Então, a área tem, agora a gente tem um sistema de padrões, a gente tem padrão operacional, padrão de sistema, que esses documentos ficam nesse sistema, né? E aí toda a empresa tem acesso a esse sistema de documentação, que é uma documentação padronizada. Então,
como é que a gente não tem lá as receitas dos produtos, né? Mas então, nos padrões lá da engenharia, por exemplo, ele tem dizendo qual é a especificação para esse tipo de catalisador aqui. Que esse aqui tem que ter uma dosagem assim, assado, o que vai ser fundamental para a qualidade desse produto. Então isso está num padrão. E todas as áreas da empresa têm um padrão. A gente trabalha sob padrão, né? Principalmente essa parte técnica, toda ela é padronizada. E aí, assim, o que for documento que não é documento, assim, que você tem a necessidade de estar com material, né? Planta não, documentos de contrato não, uma série de documentos técnicos não. Então, esses são guardados via documentação técnica. A gente tem uma biblioteca, aí a pessoa pode acessar, né, de forma digital também, toda essa documentação, mas tem ele no meio físico também. E outros documentos que são documentos de leitura, que estão nesse padrão de sistema, chama Meridian, e lá tem todos esses documentos padronizados. Os colaboradores dessa área de processos, qual é a formação deles? Na verdade, a maior formação aqui, né, quase que 80% da empresa é de nível superior. Então, assim, na área dependendo do cargo que a pessoa, independente do processo que ele vai, ele tem que ter um perfil já definido para aquele cargo. Na maioria aqui são os engenheiros químicos, né, que é tudo nessa área de processo de fabricação, processo de vendas, processo logístico, são engenheiros químicos. Então, assim, a grande maioria aqui dos nossos empregados é da área de química, né? Ou seja, engenheiro ou técnico químico mesmo. E administradores na área ficam mais no RH? A gente, assim, na verdade, a gente hoje não tem mais essa área quem é administrativo, porque todo mundo é administrativo aqui, só não é todo mundo engenheiro, mas administrativo, de uma certa forma, todo mundo porque mesmo que seja um gerente de operação, que é o gerente da área, que é lá de produção, dos operadores, que tem engenharia, que é o que, na verdade, né, controla toda a produção, ele também é um gestor. Então, todo o processo de gestão, ele tem que fazer com a área dele. Né? Cuidar da parte das auditorias também, cuidar do processo de avaliação dos empregados, cuidar do processo também de remuneração. Então, assim, hoje a área de RH ela não é a área só burocrática da empresa, ela divide isso com todo mundo, porque na verdade a gente trabalha com um processo de gestão integrada. Então, todo mundo tem uma parte nesse processo. Então, você pegar um gestor de operação, ele também tem o mesmo, assim, as atividades burocráticas que a minha gerente de RH tem, ele também tem parte desse processo, porque ele também faz avaliação de pessoal, ele trabalha na parte do processo de remuneração, porque tudo é compartilhado. Quando a gente faz uma política no RH, alguma coisa que é corporativo, que vai afetar todos os empregados, tem um fórum de discussão para isso, que hoje participam todos os gerentes. Porque a gente dá o primeiro passo num processo, numa política, né, porque é pertinente à nossa área, mas tudo isso é compartilhado com todas as gerências e todos participam. Então, assim, hoje a gente tem gerência financeira, gerência de operação, gerência de RH, tem a gerência de tecnologia, tem a gerência de logística integrada e tem a gerência de marketing, que né, cuida de vender o nosso produto, cuida de dar para os engenheiros na refinaria, então a engenharia de marketing. Todas essas gerências, elas estão juntas no mesmo processo de compartilhar informação. Tem uma reunião semanal, que é a reunião de diretores e gerentes, então, onde tudo isso é compartilhado. Se a gente vai criar uma nova política agora, vou mexer na política de remuneração, antes que essa política seja adotada, definida, ela é
defendida com esse fórum, é avaliada, e é revisada, é analisada, né, por todo esse grupo que inclui diretores e gerentes, até que a gente feche o consenso com todas as equipes. Então todos eles participam também. Então a gente hoje não tem assim, um processo único que numa área, a não ser que seja a expertise daquela área, né? A gente tem a operação, a área de RH não participa de no processo da operação, mas a gente apoia, compartilha, a gente, né, trabalha com uma consultoria daquela área no que diz respeito a pessoas. Tudo que for envolvimento de pessoas, a gente está em todas as áreas, o RH está em todas as áreas. E as gerências estão nesse desenvolvimento de pessoas também, então aquilo que for inerente a eles, para pessoas, eles participam também. Então, assim, defendendo as políticas, né, vendo qual é a melhor possibilidade para a área deles. Então, o consenso é comum, então, em todos os processos. Aqui os processos todos, eles acabam se encontrando em determinado momento. E aí acaba que todo mundo se reúne para fazer um consenso dentro do processo para conseguir organizar, né, ver cada opinião de cada área. As normas e as políticas são definidas de forma geral. Corporativas, né, todas por exemplo, a política da empresa hoje, ela é uma política de gestão que ela é compartilhada para todo mundo. Então, quais são os pilares da empresa? É qualidade, saúde e segurança, né? A gente tem isso, são os 3 valores da empresa. Então, a gente entende que assim, na política tem que ter esses 3 valores. Então, assim, a capacitação do empregado é um item importante da nossa política, porque o nosso, né, o aprendizado aqui é constante, né? Então, isso, o bem-estar no meio ambiente é parte importante. A gente trabalha com um produto químico, então a gente não pode, né, ter nenhum impacto ambiental. Então, isso também está dentro da nossa política. Então, assim, mas tudo isso, cada um com a sua área, o que é importante, que faz a empresa toda ter uma certa importância em cada processo. Todo mundo aqui tem, então o RH tem importância no aprendizado, na capacitação da mão de obra. A área de meio ambiente, ela tem seus processos que para cuidar que a gente não tenha nenhum impacto ambiental. A área de operação, com o produto, com a qualidade do produto que a gente está colocando para o cliente. Então, assim, todas as áreas, em vários momentos, em vários momentos elas acabam se encontrando. Então, hoje a gente não tem um processo estanque, a não ser que seja aquele processinho da área exclusiva, daquela expertise. Mas a gente acumula algumas coisas, assim, auditora, essas coisas, mas não é do processo em si. São atividades paralelas, participar na CIPA, ou participar de algum outro comitê, que existe vários, fora os processos, existem vários comitês dentro da empresa. Então, o comitê de auditores, né, a gente tem auditoria, essas auditorias que são de certificação, a gente é certificado por órgão externo, né? Todo ano a gente tem essa certificação que é das ISOs. Então, quer dizer, hoje a gente é todo direcionado para as normas ISOs para atender com qualidade o nosso cliente. Então, a gente tem um selo ISO que diz que nosso processo e nosso produto tem uma qualidade reconhecida no mundo todo. Então, todo ano a gente tem uma auditoria desse órgão, né, para verificar se realmente a gente mantém com a qualidade, se a gente está atuando dentro desses processos. E aí a gente tem comitês internos aqui também de auditores internos, que é o que a gente está fazendo agora. Antes da auditoria externa, o nosso grupo de auditores também formados, né, capacitados para isso, audita, faz a mesma auditoria que os auditores externos vão fazer. Então a gente antes faz esse processo para ver o que está não conforme, o que precisa de melhoria, para que quando a auditoria externa vier, a gente já tenha feito assim, o dever de casa. A gente tem uma auditoria de contratação de terceiro. Então hoje, uma empresa terceira para entrar aqui,
ela tem que estar dentro do padrão que a empresa pede, né, tanto de documentação, de formação da própria empresa, constituição da empresa, quanto da mão de obra, capacitação, aprendizado, tudo isso. Então, tem uma auditoria também anual que olha toda essa questão das empresas terceiras, né? Da mão de obra, porque a gente tem muita mão de obra terceirizada aqui. Toda a área de manutenção e de logística é terceirizada. Então, mas a gente acompanha também como um processo nosso nessa questão das auditorias. Até para ver se está com qualidade. Se está com a qualidade, porque a gente quer o fornecedor, né, tenha o mesmo, né, que os empregados sejam também capacitados, também estejam com pagamento em dia, tem todo esse processo. A gente tem auditoria do que é requisito legal, por exemplo, tem normas regulamentadoras que a gente não pode deixar, por exemplo, se a pessoa trabalha em altura, ela tem que ser treinado, registrado, capacitado numa norma regulamentadora que diz tudo que a pessoa tem que ter. Se ela trabalha num espaço confinado, ela tem que ser treinado, né, ter toda a sua capacitação para poder atuar naquele serviço. E aí isso existe treinamento, segurança do trabalho. Né? Então, assim, e aí a gente tem essa auditoria também interna e externa, né, que só olha as normas regulamentadoras. Então, a gente, assim, está o tempo todo sendo auditado em algum processo, a gente tem uma auditoria. Desculpa, mas é que a gente não gravou quando a senhora falou o cargo. A senhora podia repetir isso? Eu sou coordenadora de qualidade de vida e hoje eu respondo pela área dentro de RH, pela área de benefícios, gestão de clima e saúde ocupacional e uma parte de infraestrutura que também está dentro de RH, que é o restaurante. Tá, obrigado. Então todas as áreas têm a mesma importância da empresa, né? Que tem essa reunião para decidir isso. A gente sabe assim, peso é a área de operação, que é onde está produzindo. Mas também se as pessoas não estiverem capacitadas, treinadas, né, para atuarem na área, não tem jeito. Se a gente não tiver as pessoas bem remuneradas, né, satisfeitas, se o ambiente, o clima organizacional não for bom, também não vai atender. Né? Então, para tudo isso, a gente tem um processo, né, no caso da área de RH, a gente tem envolvimento mais direto em todas as áreas. Mas não adianta a produção também, né, fazer esse catalisador se o laboratório não estiver lá para fazer as análises e dizer que o produto está dentro daquela especificação que o cliente quer. Quer dizer, a logística depende desse resultado de análise para poder começar a fazer todo o processo de entrega para o cliente. Então, assim, os processos, eles por si só, eles se juntam e a gente acaba ainda tendo um fórum, porque podia até se interligar na hora de serviço, mas cada um atuar por sua conta. Mas não é, tem um fórum toda segunda-feira, tem uma reunião gerencial, onde para cada segunda-feira tem um tema, e é um tema de cada uma das gerências. A senhora participa dessa? Não, só quando minha gerente não está aqui, porque o gerente que participa, não sei se eu tenho que apresentar algum trabalho, ela vai falar sobre a gestão do clima, então eu preparo o trabalho e um dia eu vou com ela para apresentar, e cada um leva de uma área, ou na ausência dela e eu vou participar, ou eu ou a outra coordenadora de mineração. Então, dependendo do tema daquele dia, se a gente tiver algum trabalho para apresentar, para fazer essa consolidação, a gente vai para apresentar. Mas normalmente são os gerentes que participam. Aí, quer dizer, no dia que é reunião de pessoas, a área de RH que é responsável pelo processo. Então a gente já tem uma apresentação prévia que é feita, que é mostrado os indicadores da área, né? Todos os indicadores da área são mostrados nessa reunião, que são acompanhados todo mês. A reunião é da gerência de marketing, então nesse dia o tema é vendas, que eles vão lá e apresentam todos os indicadores da área de venda, né? E assim por diante, né? Da área que for o tema daquele dia, ela que vai apresentar os seus indicadores e tem depois assuntos gerais, tudo isso.
E essa reunião, ela chega para todo mundo depois, porque quando é na terça-feira tem repasse para as áreas. Então, cada gerente, por exemplo, na minha gerência, como é uma gerência menor, a gerente já próximo dos coordenadores, né, a gente faz com toda a equipe junta. Mas as áreas mais grandes em operação, que tem os turnos, a gente tem 5 turnos diferenciados em horário diferente. Então, quem participa são os coordenadores e depois cada coordenador repassa isso para suas equipes. Né? Então, é uma prática, isso foi um resultado da nossa pesquisa de clima, de forma a sistematizar a comunicação dentro da empresa. Então, era uma demanda que as pessoas tinham, então sistematizou o dia e o horário. Então, terça-feira de manhã é dia de repasse. Então, na maioria das áreas está acontecendo o repasse na terça-feira de manhã, exceto nessas que são costumes, que é a medida que o pessoal vai dando de trabalho que o coordenador vai passando. E cada área se reúne separadamente para fazer esse repasse? Sim. Cada área tem seu horário. Aqui, por exemplo, a gente faz na terça-feira, tem uma reunião de RH, né, que a gente não só faz o repasse, como tem outros assuntos da área. Então é nessa reunião que é feito o repasse. A reunião começa com o repasse e depois a gente faz os assuntos da área. E assim mesmo as outras áreas. Cada uma tem um horário lá, um tempo onde faz isso. Acho que está tudo respondido melhor. Assim, em relação aos processos, deu para entender aí o que vocês queriam em relação ao processo? Ficou excelente. Ficou bem explicado nos mínimos detalhes. Tiveram algumas perguntas aqui que a gente nem precisou fazer. A senhora já respondeu. E eu acho que... e para quem quiser trabalhar na área, como é que ingressa nessa remuneração média? Aqui não é a gente tem uma rotatividade muito pequena, a gente não tem uma rotatividade grande. Se eu te falar, talvez esse ano que passou foi o ano que assim, talvez tenha mais entrado pessoas aqui na empresa, mas porque assim, saíram pessoas e foi quase que reposição. Mas não é uma constante, a gente é muito enxuto aqui dentro, é muito enxuto mesmo. Na área de RH, a gente hoje somos em 10 pessoas e assim, o processo de remuneração, o processo de treinamento, recrutamento, que na verdade a gente faz externo todo o processo e aqui dentro, não, todo o processo. Hoje a gente tem no nosso site, no site da empresa, tem lá um íconezinho de oportunidade. Então lá a pessoa entra, se tiver uma oportunidade, se cadastra para aquela oportunidade. Se não, se quiser se cadastrar para uma oportunidade que venha a surgir, faz seu cadastro lá para novas oportunidades. Aí, tendo a oportunidade, a gente... assim, hoje não é nem assim, o RH tem competências, tem alguns comportamentos que se exige para o cargo, foi gente que desenhou isso junto com a gerência, então assim, isso é o básico. Então, toda gerência tem que fazer um documento quando ela pede um empregado do perfil. Então, assim, o perfil hoje para engenheiro químico, a gente tem um perfil que é padrão, né? Da formação, de tudo isso. No tempo aí, a área que está contratando é que vai definir. Não, eu quero um engenheiro que tenha experiência de 3 anos em refino de petróleo, que conheça o processo de craqueamento catalítico, que ele especifica ali o que ele quer. Mas aí a gente também tem um padrão desse engenheiro, a gente já tem um perfil dele formado. Se ele começa também a exigir mais coisas do que cabe para dentro daquele cargo, a gente vai e fala, esse cargo não tem tudo isso que você está colocando aqui. Aí a gente vai e alinha com ele. Aí depois, sim, desse documento feito, é que a gente tem essa empresa que faz todo o cadastro, que a gente passa para ela. Aí ela vai buscar dentro daquele cadastro um perfil que se adequa e aí, sim, aí indica as pessoas e a gente começa um processo aqui interno também, de entrevista, de tudo isso com o gestor da área, com o próprio RH.
Mas é toda outra. Só para esclarecer mais um pouco, a senhora falou que cada área é dividida por macroprocessos. No caso, quando um produto está chegando no limite final, para a área de produção, a área de produção tem que se reportar à área de compra de produtos para adquirir novos produtos, ou ela faz isso? Não, é assim, a gente tem o PCP, que é dentro da gerência de operação, a gente tem o PCP, que é o Planejamento e Controle de Produção. Então, é ele que vê, assim, nossos produtos são tudo, né, tem ácido sulfúrico, tem amônia, tem ácido nítrico, tudo isso, são várias matérias-primas. Então, ele que faz esse controle de produção, mas antes dele fazer isso, essa reunião acontece também num outro fórum, onde tem a área de vendas, onde tem a área de projetos, onde tem a área de manutenção, onde tem a área de vendas. E esse grupo se reúne para fazer esse controle de produção. Então, sim, tem uma área responsável, mas ele precisa de ter matéria de todas essas áreas. Porque a manutenção diz que, olha, eu preciso fazer a manutenção num determinado equipamento em tal período. E aí, nesse período, aquele equipamento tem que parar, a fábrica, aquela unidade de processo, onde faz só um tipo de produto. Porque a gente tem várias unidades de produção, então cada unidade faz um processo diferente até chegar. Então, assim, aquela unidade que faz um determinado produto para aqui não vai funcionar durante um período, então ele precisa dessa informação. A área de vendas entra com outra informação. Olha, eu tenho um pedido do cliente que vai entrar em tal período, a gente já está falando. Então, com aquela informação, a área de projeto fala, olha, eu preciso fazer uma adequação do equipamento lá. Então, assim, aí todo mundo com essas informações, ele se reúne, né? E esse coordenador de PCP, o que ele faz? Ele começa a fazer as programações de produção de acordo com aquilo. Então, ele sabe que essa área vai parar em determinado período, ele sabe que a outra vai fazer. Tem as grandes paradas de manutenção da empresa, que a empresa para, né, durante um período. Então, assim, então vamos acordar que todas as outras manutenções vão ser feitas nesse período. Às vezes dá, mas às vezes nem sempre não tem como, entendeu? Às vezes tem paradas menores. Então, aí eles adequam a programação de produção com essas informações. Ele sozinho ele não pode dizer que ele vai fabricar tantas toneladas hoje desse produto, tantas amanhã, porque a gente chama aqui de lote, né? Cada lote tem um número, então o lote 2054, que faz o produto JAN 200. Então hoje, dentro da produção, está esse lote fabricando, que é para fabricar esse produto. Então, ele não pode determinar que determinados lotes sejam produzidos sem ele ter essa informação. Aí a área de vendas fala, olha, mas eu não vou conseguir colocar ácido sulfúrico aqui na fábrica nesses dias. O nosso estoque dá para isso? O nosso estoque não vai dar para isso. Então, aí já adequa ali, entendeu? Isso tudo é tudo automatizado, tá? Cada informação dessa aqui entra, o próprio processo já gera essas informações todinha, ele vai adequando conforme o cliente tal já não vai dar para fazer essa parada porque o silo do cliente já está numa situação que eu vou ter que colocar produto lá daqui a 15 dias. Então, aí com todas essas informações da área de vendas, de logística, de vendas, né, de marketing, de manutenção, né, de projeto, que eles, né, se adequam e fazem o controle de produção. Aí é onde sabe se um produto vai estar vindo ou não. Olha, não tem uma entrega de matéria-prima prevista, é tudo um planejamento, porque a gente não pode, se a gente deixa uma refinaria sem catalisador, isso não pode existir, você não pode deixar de produzir, entendeu? Então não tem como. Aí tem refinaria que, como eu falei, depois que eles utilizam o catalisador, ele ainda tem propriedades ainda interessantes para eles refinarem
ainda mais, então, às vezes eles se reutilizam desse produto. Para a gente não é bom porque ele não compra outro novo, né? Aí alguns usam parte do antigo com o novo, então assim vai. A gente trabalha também com as paradas dessas refinarias, porque tem refinaria que a gente faz paradas, assim, uma parada grande, de às vezes 3 meses, 6 meses. Então toda a nossa assim, a área de vendas traz essa informação para a gente. Então é uma informação na hora de fazer o PCP também, né? Fazer o controle. Deixa eu perguntar, chegou a perguntar, não sei se eu ouvi, a parte do organograma? Não, isso aí a gente vai pedir você falar. Ah, tá. Você pode dar o organograma da empresa? Não, a gente não pode disponibilizar documento, não pode disponibilizar porque ele está num documento desse de padrão. Então é documento da empresa, a gente não pode dar. Mas hoje o organograma da empresa, ele é muito, porque a empresa é muito enxuta. Hoje a gente tem 2 diretores, um diretor e um superintendente, quer dizer, o superintendente é o que é oriundo da Petrobras e o diretor que é da Albemarle. Então, cada acionista é representado por um diretor na empresa. Então, abaixo dele vem as gerências. Então, tem a gerência financeira, a gerência de marketing, a gerência de operação, gerência de tecnologia, gerência de operação. Então, abaixo dessas gerências vem as coordenações. Né? Eu posso depois até... A RH tem gerência? É uma gerência, a gerência de RH financeira, RH financeira, de marketing, de tecnologia, de operação. E tem 2 coordenações que têm peso de gerência, mas não são coordenações, são ligadas diretas ao diretor superintendente, que é a coordenação de segurança e meio ambiente, que é uma coordenação, mas ela é ligada direto ao diretor, e a coordenação de tecnologia e automação, que é toda a parte que cuida de TI e a parte de lógica do nosso sistema, porque hoje, assim, todo o nosso processo, hoje a gente não tem um operador que mete a massa, né? O sistema é todo computadorizado, por algumas telas de vídeo instalado na área, assim. Então, assim, é tudo analógico, né? Então tem toda uma automação desse sistema. Então, assim, os operadores de campo, eles atuam na área, atuam diretamente lá nas unidades. Os operadores de painel, eles controlam toda a produção por um telão desse tipo. Cada unidade, eu sou da unidade 180, eu sou da 140, então cada operador ele tem ali as unidades que ele monitora o tempo todo. Ele tem a fábrica toda ali naquele monitoramento. Exato. Deixa eu só fazer a área, você falou que está na área específica de RH, certo? Isso. Essa área específica, ela fica subordinada, tipo, só aos gerentes, coordenadores? Não, ou ela fica dentro do processo? Não, ela é uma gerência de RH, que eu tenho uma gerente, que essa gerente é ligada direto ao diretor superintendente. Né? Aqui mesmo, então, no caso, eu vou depois pegar esse fluxo, eu mando no e-mail do Evandro, que eu tiro o fluxo do documento, aí eu posso mandar para você. Eu não posso mandar porque ele está dentro do documento, mas eu tiro ele do documento e mando o fluxo para vocês, porque tem a diretoria, as 2 diretorias, 5 gerências embaixo, e aí cada gerência tem as suas coordenações. Por exemplo, dentro do RH tem 3 coordenações, que é a minha de qualidade de vida, tem a coordenação de remuneração e tem a gestão de pessoas é a própria gerência, e é de infraestrutura. Entendeu? Que hoje a gente cuida da parte de serviços gerais, vigilância, o restaurante que é da infra, mas eu que cuido. Manutenção
predial, tá? Manutenção industrial é dentro da operação. Aí dentro da operação tem a coordenação de PCP, tem a coordenação de operação, tem a coordenação de manutenção, tem a coordenação de operação, manutenção e instrumentação, que é a área de instrumentação que ficou fora da área de manutenção. Então, assim, cada gerência depois tem a sua coordenação. Isso que eu falei, na minha gerência, quando tem esse repasse, a gente já faz todo mundo junto, né, com a equipe, porque entre coordenador e subordinados abaixo dos coordenadores, a gente tem 11 pessoas com a minha gerente, então faz todo mundo junto. Mas tem coordenação na área de operação, são 180 pessoas, quer dizer, cada coordenador de grupo, ele tem 15 pessoas abaixo dele. Então, assim, tem uma coordenadora de produção geral e tem os supervisores abaixo dela. Nós somos 5 grupos de turno, grupo A, B, C, D e E. Então, cada grupo desse tem um supervisor, que se reporta à coordenadora de operação. E aí, abaixo dele, ele tem os operadores, né? E aí um repassa para o outro. Aí tem uma reunião entre a coordenadora e esses 5 supervisores, depois esses 5 supervisores passam para os operadores. Na verdade, os operadores acabam assim sempre a gente pegando a informação um pouco mais tarde do que os demais empregados, porque se eles estiverem numa folga, às vezes eles ficam numa folga de 7 dias, e aí quando volta no outro turno, volta à noite. Às vezes a informação para eles, e aí como é que é feita uma ata de reunião, né? A coordenadora faz uma ata com os supervisores e disponibiliza pelo e-mail, pela caixa, que eles podem ter acesso de casa também, se quiser. Então, né, assim como as notícias de Jornal Rural, a gente tem um fórum onde as pessoas, mesmo de casa, podem acessar e ter conhecimento das informações, entendeu? Então, no caso, a senhora se refere aí que dentro dessa documentação da empresa tem um organograma. A senhora falou que estaria disponibilizando. Esse organograma, a realização dele, a estruturação dele, é responsabilidade de qual área específica? Do RH. Do RH. Do RH. A gente é um padrão de responsabilidades que a gente chama aqui dentro da empresa, autoridade e responsabilidade. Esse é o nome do padrão, e dentro desse padrão determina de quem é a autoridade e a responsabilidade em cada assunto. Então tem assim, o padrão, a gente tem um padrão de assinaturas. Quem é que assina o quê? Então, assim, documentos que vão para fora, para algum ente, alguma coisa, assinado pelos diretores. Até que nível eu posso assinar hoje na empresa? Então, está lá determinado. Os coordenadores podem assinar que tipo de documento, podem responder por que documento, até que valor eu posso assinar hoje um documento na empresa, uma nota. Então, tem dentro desse padrão estipulado, né, os coordenadores têm um limite de atuação que envolve assinar documentos até X valor, né, assinar documentos de RH, de pessoal, qualquer documento tem o documento de autoridade e responsabilidade. Aí isso é separado por cada gerência, que diz qual é a atuação da pessoa, né? Então a gerência de coordenação de benefício, qualidade de vida, tem todo esse escopo aqui, vai responder por isso, isso e aquilo. E isso tudo alinhado a algum outro padrão, que é o padrão de competência financeira, de competência de assinaturas financeiras, que aí diz quem pode assinar o quê, entendeu? Isso é revisado a cada momento que tem uma alteração da coordenação ou da gerência, isso é refeito. E esse é um padrão que eu falei, auditado, é o primeiro padrão que a auditoria, quando chega aqui, dentro desse processo de gestão, é a primeira coisa que ela pede. Ela quer ver qual é a competência de cada um dentro disso. E aí só está nesse nível de diretoria, né, até onde o organograma vai, que é o nível de coordenação.
dos níveis para baixo é dentro do perfil do cargo. Na área administrativa, qual é a faixa salarial? A gente não tem assim uma faixa. Hoje a faixa salarial ela é definida pelo cargo que a pessoa ocupa. E tem assim, cada cargo tem um limite de salário, né? Você tem o mínimo e o máximo daquele cargo. Hoje a gente o cargo mínimo aqui, o valor mínimo dependendo de cada cargo, a gente começa pagando 85% da faixa salarial. A gente tem pesquisa de mercado, a gente se compara a outras empresas do ramo, a gente faz pesquisa, a gente participa num fórum. Isso então, por exemplo, você entrou hoje engenheiro aqui para a empresa, você é um engenheiro que é o cargo que a gente chama de engenheiro de processo. O salário do engenheiro de processo aí fora vamos dizer, R$3.000. Você vai entrar aqui, você entrou como engenheiro júnior, você vai entrar com 85% dessa faixa do mercado. No ano seguinte, aí você fica 3 meses com essa experiência. Aí você pode ir para 90% do cargo, dependendo dessa avaliação. E aí depois vai acompanhar. O mercado diz que o engenheiro passou para 20 mil salário. Então, quer dizer, a gente tem que readequar dentro da nossa política de remuneração, porque senão a gente não retém as pessoas. Então a gente acompanha o mercado, como está pagando para aqueles cargos, e a gente olha tudo, não olha só salário, dinheiro. O pacote de remuneração, quando é comparado, ele olha plano de saúde, ele olha transporte, ele olha tudo que está acoplado naquele cargo. Entendeu? E a gente compara tudo isso. Aí, o mercado está demandando um salário, porque a nossa curva, a gente acompanha, a gente está abaixo do mercado. E a gente, assim, a nossa chance é pagar até 120% do mercado. Né? Porque não foi decisão nossa de passar, é que a gente já tinha gente nessa faixa. Então, como a empresa aqui, né? Outras empresas que faz, desliga todo mundo e bota, a empresa não tem esse comportamento. Até porque a nossa mão de obra é muito especializada. A nossa mão de obra, a gente não consegue botar uma pessoa, um engenheiro de processo que conheça de toda uma tecnologia que é desenvolvida então você não conhece. Às vezes a pessoa conhece um engenheiro de químico que conhece de processo catalítico, né, de matéria, de tudo isso, mas quando chega aqui para atuar, o processo é diferente. Então tem tudo. Então a gente tem cuidado na retenção. Para fazer o treinamento novo, qualificar aquela pessoa para não tem como. Realmente tem que falar pelo menos inglês e espanhol, porque a gente tem cliente na Colômbia, a gente tem cliente na Argentina, a gente tem cliente nessas áreas, né, nesses outros países também. Então, quem lida direto com essas refinarias tem que ter fluência no idioma. Né? O nosso acionista é americano, então de vez em quando tem que ir alguém para lá, conhecer algum processo, tem que explicar, fazer trabalho. Então assim, tem o cargo, ele tem alguns cargos que demandam, às vezes, um conhecimento muito grande do idioma, porque não é só falar o idioma, mas conhecer de falar de tecnologia, tudo isso. Então, precisa ter. Então, assim, alguns cargos é difícil da gente tem dificuldade para repor. Né? Então, a gente tem uma política de retenção de talentos para isso. Acho que ficou bem esclarecido aqui. Os itens que a gente queria abordar foram abordados. Perfeito. Queria agradecer em nome do nosso grupo ali pela recepção da senhora e da empresa. Obrigado pela colaboração com o nosso trabalho. Desculpa também. não ter podido ser antes, mas assim, não tinha mesmo. Não tinha nem uma brechinha brechinha mesmo para a gente encaixar, porque já estava o tempo estava todo mesmo já agendado aqui, não teve como. Tá? Assim, se precisar, minha gerente também hoje tem uma demanda de trabalho aí que, como eu falei, hoje tem uma reunião gerencial, então tem material para estar olhando, então ela não pôde estar participando aqui, mas fica à vontade.
que precisar. A gente agradece muito. Aí eu mando depois pro e-mail, Evandro, eu vou tirar o fluxo lá de dentro e o fluxo, o organograma, o desenho em si não tem nenhum problema, tá? Mas como ele é um documento controlável, se eu for imprimir, eu tirar ele agora, ele sai com uma cópia não, né, não autorizada, um documento só de leitura, porque eu não posso nem ter esse documento impresso em mão se um auditor chegar aqui. Para eu ter esse documento impresso para auditoria, a gente tem que pedir que a área de qualidade imprima, autorize, porque ele sai sem essa. Embora é um documento que a gente faça, eu tenho ele no RH sem ter essa marca, né? Mas a gente tem que ter esse cuidado, porque para estar enviando tudo isso, Não, tá perfeito. bom? A gente agradece. Muito obrigado. Não, Acho que foi só essa. Não? Pegou, mas se precisar, É, tá.